Bom dia, oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos na nossa aula número 7, tá? É uma aula de revisão, então preste bastante atenção. Essa aula está baseada entre as páginas 177 a página 193, ok? Estudem, sublinhem os fatos mais importantes que vocês encontrarem. Preparem-se para que vocês possam fazer uma boa aula, ok? Vou dar algumas dicas aqui para que vocês possam perceber, né, como a prova ela foi montada, né? Não está difícil, basta vocês estudarem, ok? Então, a partir da página 177, vamos pegar 176, 177 em diante, né, que é as transformações na Europa no século XIX. Tá? Que transformações foram essas? Né? Primeiro, a restauração de algumas monarquias. Tá? Isso foi fundamental para que acontecessem essas transformações. E na França, né, em 1815, quem assumiu o trono após a queda de Napoleão foi Luís XVIII. Tá? Estabeleceu uma monarquia constitucional, reconhecendo os direitos dos cidadãos, como igualdade a todos perante a lei e a liberdade de pensamento e de religião. Pô, que legal. O cara chegou... Napoleão, né, queria ser o imperador de toda a Europa. Napoleão foi derrotado. Né? Então, Luís XVIII voltou a receber o trono. Ele assumiu o trono que era da sua família. Né? E aí ele já voltou com a outra visão. Que visão é essa? Uma monarquia constitucional. O que é isso? É uma monarquia com respeito a um livro, a uma constituição, a um documento que vale, né, que estava valendo para todos os moradores da França, inclusive o rei, inclusive os nobres, inclusive o clero. Todos tinham que respeitar a Constituição. E uma coisa legal que ele colocou aqui, que eles colocaram na Constituição, né, ele reconheceu o direito dos cidadãos. O direito fundamental, né? Liberdade, o direito de ir e vir, né? E entre outros direitos que nós conquistamos. Uma coisa legal também é a liberdade de pensamento e de religião. Pô, que legal. Você poder escolher a sua religião, você não ser obrigado a ser a religião que o outro é. Né? E o seu pensamento. Pensar, ter liberdade para pensar, isso é muito legal. Então, eles, com essa restauração, eles começaram um processo de modernidade, né? Um novo período, saindo da Idade Média, que já estava bem atrasada, e começaram a viver uma idade moderna, podemos dizer que é moderna. Tá? Então, claro que no século XIX a gente tem que falar de idade contemporânea, porque são fatos, né? Século XIX, nós estamos no século XXI, né? Então, idade contemporânea. Mas, assim, moderno no sentido de respeito ao ser humano, né? De respeito às ideias e aos pensamentos. Isso é muito legal. Aí, o que aconteceu? Durante o governo de Luís Felipe, né? Que já foi um outro momento, né? Os movimentos de oposição ao regime monárquico foram punidos com violência. Tá? Que aí, claro, né? Ele extrapolou, né, esse movimento. Além disso, instituiu-se a censura à imprensa. Também foram proibidas reuniões e manifestações políticas. Okay? Como reação, claro que a oposição não ia ficar quieta, como reação, em fevereiro de 1848, milhares de pessoas que se opunham ao governo, principalmente operários, estudantes e membros da pequena burguesia, organizaram-se novamente, né, e deram início a rebeliões que tomaram as ruas de Paris com barricadas. Após intensa luta contra a população e as forças repressivas, o rei abdicou do trono. O rei pediu para sair. Certo? Com a queda de Luís Felipe, foi criado um governo provisório que restabeleceu a liberdade de imprensa e instituiu o direito do voto universal masculino. Certo? Isso aí foi muito legal. Ok? Bem, vamos dar uma adiante, né? Aí teve outros movimentos também na Europa que ajudaram muito a mudar a visão política
da Europa. Por exemplo, a unificação da Itália, né? No século XIX, a Península Itálica era dividida em várias cidades-estado, que formaram a confederação e eram independentes entre si. Tá? Aí, a partir de 1848, com a Primavera dos Povos, diversos grupos nacionalistas mobilizaram-se pela unificação da região, né? Criando um Estado italiano, criando um país, a Itália. Depois veio a unificação da Alemanha, né? Os alemães também, que eram divididos em vários reinos, movimentaram-se e unificaram a Alemanha, ok? Com isso, né, com essa unificação, com essa criação de estados fortes, né, na Europa, eles começaram a busca por transformações científicas e tecnológicas, né? Aí já tinha acontecido a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, aí depois veio a segunda Revolução Industrial, né? Foi caracterizada pela expansão do processo de industrialização nas cidades europeias e pelo desenvolvimento, né? E a aplicação de novas tecnologias nos meios de comunicação e de transporte. Vamos lá. O telégrafo, o telefone, né? A chegada, a descoberta do petróleo, né? E o uso do petróleo como energia também revolucionou a Europa, ok? E entre outras coisas, né? Nós vamos ver que com a chegada da energia e a produtividade aumentou, porque você vai ter um produto como o petróleo que vai derivar outras fontes, né? Por exemplo, você vai ter o querosene, você vai ter o óleo diesel, você vai ter uma série de elementos para poder movimentar a indústria, ok? Bem, com isso vai acontecer um crescimento urbano, né, na Europa, né? E o imperialismo europeu aparece, porque também eles começam como estão fortes, eles começam também a trabalhar um processo de dominação. O que é o imperialismo? É um processo de dominação, né? Aí, claro que nesse período vai surgir duas classes, né? Os burgueses, né? E os operários, né? Os trabalhadores. Né? E eles vão entrar em choque, por quê? Porque é um dominando o outro. E com isso cria uma certa animosidade entre eles, ok? E a vida dos pobres é muito difícil na Europa, né? Os operários passam por muito sufoco e aí eles vão se organizando para criar sindicatos, se organizarem para fazer uma luta contra a dominação dos patrões, ok? E aí, claro, nesse movimento de luta vai surgir um movimento chamado anarquismo, né? Que é um movimento que é contra qualquer tipo de governo, qualquer tipo de dominação, certo? Claro, N coisas vão surgir, mas o capitalismo se fortalece e vai se fortalecendo ao longo dos tempos. Tá? Na segunda metade do século XIX teve início o chamado capitalismo financeiro. Tá? Esse, né, que se caracterizou pela união entre o capital industrial e o capital bancário. Se uniram para dominar mais ainda. Ok? Bem, e aí, claro, né, o que eles vão fazer? Vão fazer um trabalho de dominação para dominar outros territórios também. Ok? E aí eles vão criar, né, uma forte concorrência entre as empresas nesse período. Tá? E elas vão se organizando, né? Período que faz com que muitas delas passaram a se organizar para concentrar maior capital, formar monopólios e assim eliminar suas concorrentes. Tá? Uma briga, uma disputa danada pelo domínio, pelo capital e pelo dinheiro. Como é que elas se organizam? Cartel, trust, holding, né? Trust é o que? Acordo entre diferentes empresas que atuam no mesmo ramo de economia com o objetivo de dividir o mercado entre elas, eliminando a concorrência. Então eles dominavam tudo, ok? Pessoal, praticamente tudo da prova eu conversei com vocês aqui. Né? Então basta vocês estudarem, dar uma olhada nesse vídeo e produzirem uma boa prova, ok? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.